Vamos para o Rio de Janeiro com o Alessandro Lobianco, lá do Carioca da Notícia. Ontem deu um furo muito importante aqui no nosso programa, porque ninguém sabia da situação financeira precária que a mulher que denunciou o Neymar estava atravessando. Inclusive, a história do despejo, não pagar a mensalidade da faculdade está sendo procurada, era um montante de, parece que R$4.000, e hoje vamos ver se ele sabe se vai ter coletiva, se não vai ter coletiva, se ele está treinando, se não vai estar treinando, né? Vamos saber agora. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Sônia. Olha, com certeza o Neymar está treinando, porque a gente teve até uma informaçãozinha hoje cedo de como foi a conversa que o Neymar teve com o Tite, né? Na coletiva de ontem, o Tite havia dito que isso era uma coisa íntima e pessoal entre os dois, mas um jogador, um amigo do Neymar, acabou trazendo aí para alguns setores da imprensa como foi essa conversa. E foi descrito ali que nessa conversa o Neymar, foi um pedido do Neymar, até um pedido choroso, ele chorou bastante nessa conversa com o Tite ali, expondo o lado dele, e que no final dessa conversa ele fez um apelo ao Tite, que mantesse ele em todos os treinos, porque está ali na ativa, está treinando e está em contato com os amigos que estão apoiando ele ali, que fazem parte da seleção, seria uma coisa determinante para o emocional dele, para que ele se colocasse forte, e forte também não só na vida pessoal, mas dentro de campo, que ele pudesse estar continuando ali nos treinos, e isso foi dado ali um parecer positivo por parte do Tite. Eu queria, Sônia, só chamar atenção para 3 elementos, né? Ressaltar essa informação que a gente deu ontem e considerar que depois que a gente expôs essa situação financeira, a gente também expôs um segundo processo que ela havia passado, que foi também um primeiro despejo junto ao ex-marido, e é com essa notícia também que surge hoje, né, esse novo personagem, esse ex-marido dela, dando também um relato do que ele está passando aí com toda essa situação, né? Ele chegou a dar uma entrevista aqui para o Jornal Extra, aqui do Rio de Janeiro, em que ele diz que ficou sabendo do caso, né, na sexta-feira. Você chegou a comentar isso na abertura do programa, eu queria só esmiuçar um pouquinho mais do que ele disse, né? Ele falou que teve uma relação de 7 anos, como eu disse, ficou sabendo isso no sábado, ressaltou que depois dessa exposição toda teve uma consequência de que a criança não está mais indo à escola, né? Ele acusa realmente o fato do Neymar ter levado essa exposição para que essa consequência toda viesse à tona. Ele considera, inclusive, que a mãe, né, precisou sair de casa com o filho, mas aí também a gente deixa a consideração que, se não fosse pela exposição, ela teria que sair mesmo porque ela foi despejada, né? Então, ele faz essa consideração, né? Acha que ela saiu de casa tão somente aí por essa exposição, não quis revelar onde ela está, mas aí eu até entro agora numa questão que ele fala do estado emocional e físico dela, que é onde eu quero chegar também, dando gancho aí para a gente falar um pouquinho mais sobre o resultado do primeiro exame que ela fez na clínica particular, Sônia, porque até ontem a gente não tinha imagens, né? E hoje a nossa produção conseguiu aí imagens desses hematomas para mostrar. Da parte do Stevens Alves, ele disse que percebeu ela com um emocional muito abalado quando ela chegou de viagem, que ela conversou com ele, ele ressaltou toda aquela questão emocional que de fato está no laudo, que ela está emagrecendo, está com perda de apetite, não consegue comer, mas que teria também relatado aí dores nos hematomas, onde supostamente ela acusa o Neymar aí de ter cometido essas agressões. O laudo, Sônia, como a gente até falou ontem, ele foi feito 6 dias, né, após aí o suposto ato. E realmente as fotos que a gente teve acesso são fotos chocantes, né? Independentemente da veracidade aí, desses machucados, desses ferimentos, são de fato ferimentos que chamam bastante atenção, até pela forma como está descrita ali no laudo, né? Que o laudo é bem claro no sentido de dizer que são hematomas que provocaram dores, que no local desses hematomas está ocorrendo tremores, né, ali na região dos glúteos e das pernas, que são hematomas grandes, hematomas escuros, e termina fazendo aquela conclusão, né, que além dos transtornos misto, ansioso, depressivo e aqueles sintomas gástricos,
há um traumatismo, né, uma série de traumatismos múltiplos, né, traumatismos superficiais múltiplos. Essa é a expressão. Essas fotos vindo à tona agora, Sônia, realmente deixam o caso mais pesado também com tudo que foi exposto ontem a partir do Jornal Nacional, né? Então, agora, como o Tiago falou, né? Existe uma verdade, existe uma segunda verdade e existe uma verdade real. Para chegar na verdade real, Sônia, eu acho que está se tornando cada vez mais complexo juntar esse quebra-cabeça, né? Eu acho que essa coletiva do Neymar, de fato, que estava sendo ventilada na parte da manhã, que iria ocorrer hoje no final do treino, se acontecer, é mais um ponto importante para um esclarecimento, mesmo depois dele tendo aí se pronunciado nas redes sociais. Olha, eu vou falar mais como mulher mesmo, eu não entendi bem essas fotos, mas o que mais ali aparece são estrias, né? Toda essa parte riscadinha e mais avermelhada, me parece estrias, o que acontece muito com mulher que malha e malha demais. A pele acaba rasgando, porque isso é o que são as estrias, falta de colágeno, essa coisa toda. Isso não me parece ferimento de agressão, essa coisa toda. O vermelhão é que alguns especialistas que viram essas imagens dizem que pode ter sido aquela história de muito tapa ou muito trauma numa mesma região, né? E que isso pode ter feito parte dessa primeira noite de sexo selvagem e ainda tivesse deixado essas marcas e doloroso e o que aconteceu. Mas tem razão. Isso tudo é estria. E lembra que naquelas mensagens ela falava que estava malhando porque ela ia entregar para ele um bumbum perfeito. Não é tão perfeito assim, porque essas estrias, inclusive, impressionam bastante e parece que foram ferimentos provocados pelo Neymar. E isso não tem a ver, na verdade. O vermelhidão, o trauma, tudo isso, quem fez o laudo pôde atestar. Mas o que a gente vê tem essa história de pele, realmente. Diga. Uma coisa que eu também consultei um especialista, na verdade, ontem à noite, quando essas imagens chegaram para a gente, foi sobre a questão da dor, né? Como é que ela teria sido muito doloroso com base só com um embasamento visual, né? No que a gente está vendo nessas imagens. Sim. Pegar um avião, vir para o Brasil com essa situação ali, com esses machucados, e como teria sido para ela ainda visitar a mãe com esse porte de machucados e não ter falado nada, ter visitado o marido e, num primeiro momento, não ter reportado nada. E o que esse especialista me diz é o seguinte, visualmente falando, visualmente ali, o que eu estou vendo, é muito difícil para ela ter carregado isso dessa forma. Então, o que ele diz o que esse especialista me diz, Sônia, e é uma visão dele, né? Claro que não é uma coisa técnica, ele não a consultou, mas o que ele diz eu desconfio que ela tenha saído dessa forma aqui de Paris, porque realmente, pelo que a gente vê, seriam ferimentos muito graves para ter toda essa logística aí dela. Mas é uma opinião pessoal que eu quero ressaltar, que é do especialista, né? Ele não teve ali presencialmente com ela, é um aporte aí que ele faz num embasamento somente visual. Certo. Bom, e por falar, daqui a pouco o Alessandro volta e eu gostaria de saber, esse pai do filho da mulher que denunciou o Neymar, que eu saiba, foi ele que ficou tomando conta do filho enquanto ela viajava. Ela chega para ele e diz que está indo para Paris, uma pessoa absolutamente endividada, ele não fez nenhuma pergunta, com o que ela teria respondido para justificar uma viagem como essa, são pontos também ainda obscuros dessa história. Tá.